Pai Celestial, Pai Celestial, não existe privilégio maior do que ter o Senhor. E não há maior honra do que ser guiado, dirigido pelo Teu Espírito Santo. De termos a comunhão, o que o Senhor quer, o que o Senhor ensina. O Senhor é quem nos chama. Na verdade, o Senhor chama a todos. O Senhor não quer o ser humano distante. O Senhor não quer o ser humano sofrendo, gemendo, agonizando. Mas as coisas estão acontecendo, Pai. E eu lembro de Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, Tu matas os Teus profetas e apedrejas os que Te são enviados. Quantos conceitos, Pai, quantos conceitos cristalizados estão afastando do Senhor, da simplicidade do Teu Espírito. Quantas vontades, meu Pai. Senhor, o Senhor ensina tudo. Mas é necessário estarmos predispostos a ouvir, preparar o coração para ouvir o Senhor. O Senhor então toma pela mão, dirige, guia, como o Senhor mesmo diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Nosso Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, desde agora, muito obrigada. Agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra no Salmo 32. Salmo de número 32. Para a gente iniciar a palavra que eu acabei de falar aqui em oração. No Salmo 32, o título desse salmo diz assim, a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Então, Davi, ele escreveu esse salmo depois que ele acordou dos pecados gravíssimos que ele cometeu, né? Como é o Salmo 51, Salmo 32. E aí, chega um momento no versículo 8 que ele diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Amém, pessoal? Pois é, pessoal, mas quantos são os filhos de Deus que levam uma vida de oração e comunhão com Deus para serem dirigidos pelo Espírito Santo em tudo? O ser humano é tão cheio do eu, não é? Vou fazer, vou comprar, vou mudar, vou negociar, vou fazer a viagem tal. Tem que parar com isso. Ao menos quem é de Jesus, né, pessoal? Porque se nós somos de Jesus, obviamente vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Exemplo, o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Isso parece um absurdo no ouvido das pessoas. Tem cristãos que dizem que é absurdo Jesus ser levado para o deserto pelo Espírito de Deus. Deus tinha propósito. Quantos cristãos estão sendo tentados com ofertas que parecem maravilhosas, mas que lá na frente podem terminar em desgraça? E Deus quer livrar. Mas o que acontece? Os olhos. Vamos lembrar. Abraão e Ló. Ló foi criado por Abraão. O Abraão investiu no Ló como um filho. E Ló foi crescendo, cuidava dos rebanhos do tio
e tinha o pagamento em espécie. Foi criando o seu rebanho. Os rebanhos cresceram tanto que se misturavam e os tratadores já estavam em confusão. Abraão virou para Ló e disse: escolhe. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser terra plana, eu subo a montanha, não tem problema. Abraão nunca viu dificuldade. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus. E aí o Ló botou os olhos nas campinas do Jordão, escolheu aquela terra fácil, maravilhosa, montou as suas tendas, constituiu família e foi prosperando e foi chegando mais perto de Sodoma. Foi prosperando e foi estendendo as tendas. É assim que acontece. Aumenta o número de amigos e vai se afastando de Abraão, da terra da salvação, a palavra, estou citando a palavra, e vai se distanciando. O Ló foi se distanciando do tio, que representava Deus, no caso, a presença de Deus, e foi se aproximando de Sodoma, porque Sodoma tinha o brilho, era o brilho do mundo. E aí construiu famílias, a família se apaixonou por Sodoma, e eles não queriam sair. Quando os anjos foram até Ló, disseram: Deus vai destruir Sodoma. Hoje não é Deus que está destruindo o planeta, o ser humano está destruindo o planeta. O pecado está destruindo o planeta. Os demônios estão destruindo a humanidade. Então eu quero compartilhar com vocês Gênesis capítulo 19. Versículo de número 13. Versículo 12, os anjos vão falar com Ló. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Dá uma paradinha. Deus não mandou os anjos tirarem o Ló e a família inteirinha antes da destruição? O dono mandou. E agora, o que você diz? Mas quem está ouvindo o Espírito de Deus? Quem está atento ao Espírito Santo? O que nós lemos no Salmo 32 mesmo? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus? Isso não é só o caminho físico, primeiramente o caminho espiritual. Grudadinho com Deus, grudadinho com Jesus. Aí sim, sensível ao Espírito Santo, ele vai dirigir. As pessoas estão se iludindo demais. O brilho das seduções. E aí? Então os anjos viraram, disseram para o Ló: você tem mais alguém aqui? Ou seja, nós queremos tirar vocês daqui. O lugar era físico. Versículo 13. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Chega uma hora, gente, que o pecado, ele ultrapassa todos os limites do suporte da paciência. Deus é extremamente longânimo, mas tem hora que extrapola. Mas não é Deus que está destruindo o planeta. O ser humano está destruindo o planeta. E o planeta está destruindo o ser humano. E aí? Mas Deus quer guiar o seu povo. Mas e aí? Vai comigo, versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos.
A gente evangeliza e diz para alguém, olha, o planeta não está suportando, vai chegar uma hora que vai ser destruído. Aí a gente chega e diz assim, ó, se livra da destruição, aceita Jesus para você não perecer eternamente. Tem gente que zomba da cara da gente, mas zomba mesmo. Ai, vocês crentes. Alguns dão gargalhada, alguns dão risadinha. Isso é a realidade. Aconteceu nos tempos aqui, com toda clareza. O Ló recebeu a notícia dos anjos, deu a notícia para a família. Os rapazes, que eram os noivos das filhas, as filhas foram criadas em Sodoma. Sodoma representa o mundão. Sodoma representa o vale tudo, ou faça tudo o que você quiser. Sodoma representa exatamente isso. Faça tudo o que você quiser. Olha, gente, tem havido distorções tão aberrativas da palavra de Deus, que é tão pura. Ah, Jesus quer que você seja feliz. Ah, Ele quer que eu seja... Jesus quer que eu seja feliz, que eu faça todas as minhas vontades. Como é que é? Faz o seguinte, faça todas as vontades da sua criança. A sua criança só quer tomar sorvete, a sua criança só quer comer doce, a sua criança não suporta feijão, não suporta legumes, a sua criança não suporta, verduras. Então você só dá sorvete para sua criança. Faz à vontade, faz toda a vontade. Sua criança não quer estudar, ela só quer ir para o parque. Sua criança não quer estudar. Acordar cedo, não, mãe. Quero dormir depois. Eu quero ir para o parque. Me dá o celular. Eu quero andar de bicicleta. Faz todas as vontades. Você vai criar um monstro. Se chegar a crescer, comendo doce, tomando sorvete. Mas as pessoas estão nesses enganos. Deus é maravilhoso. Papai do céu, Ele quer fazer todas as minhas vontades. Aí dá de cara com o evangelho, negue-se a si mesmo. Aí dá de cara com o apóstolo Paulo, aquele que vive em Cristo não vive mais para si. Cristo morreu para que viva para Ele. Estou parafraseando uma parte, posso mostrar para vocês. Está aqui. Estou mostrando aqui como os olhos de Deus estavam atentos à família de Abraão. Os olhos de Deus estão atentos à família do povo de Deus, irmãos, para que se salvem. Para que não se percam eternamente em primeiríssimo lugar. Mas o povo cristão pode ser guiado, sim, pelo Espírito de Deus. Só que isso é trabalhoso, irmãos. Isso é trabalhoso. Servir a Deus. As pessoas entram nas igrejas, vou buscar minha bênção, vou buscar minha bênção. Só coisas terrenas, só coisas materiais, apenas isso. E aí eu vou viver minha vida. E está todo mundo distraído. Eu ia trazer um estudo hoje, continuando de domingo, mas não dá, irmãos. Olhando esse sofrimento do povo no sul, dói na nossa alma. Dói na nossa alma. Está todo mundo se cotizando para contribuir, para ajudar. Mas e as vidas que se perderam? E quanta gente hoje tem oportunidade, irmãos, de se salvar e ainda não quer ouvir. E quanta gente hoje pode espiritualmente se levantar para fazer um trabalho glorioso na sua família, orando, intercedendo, ministrando. As pessoas só estão pensando nas coisas da terra, irmãos. Aí os anjos apertam com Ló. A noite está passando, o Senhor Deus deu ordens àqueles anjos. E aí os anjos estão apertando com Ló, vambora. E eles estão
Tem gente que está assim, irmãos. Não, que eu tenho que fazer. Não, tem que fazer nome. Não, que eu tenho que fazer isso. Não, que eu tenho que marcar minha história. Não, que eu. Se você não construiu, se você não escreveu um livro, se você não plantou uma árvore, você não existe, não é ninguém. Vai na alma. Versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Então, eles estavam numa terra de injustiça. Aí a palavra diz, né? O justo viverá da fé. Vamos aqui analisar. Mas o justo viverá da fé. Mas quem Deus considera justo? Que vive da fé. O que é viver da fé? É viver a vida em todo o tempo, na palavra. Ou seja, Deus me dá a palavra para dirigir a minha vida. Aqui eu tenho a vontade de Deus, então eu não vou fazer a minha vontade, fazer a vontade de Deus. Deus tem um plano para a minha vida. No plano dele, eu tenho que estar em comunhão com ele, mas eu não tenho tempo para ele. Eu tenho mais tempo para as coisas da terra do que para ele. Como é que eu posso ser dirigida por ele? Como o cristão pode ser dirigido pelo Espírito de Deus, irmãos, se não tem comunhão? 2 pessoas morando numa mesma casa não se falam. Como é que uma vai saber o que está se passando com a outra? Uma não ouve a outra. O Espírito de Deus está o tempo todo esperando para interagir na vida do seu povo. Então, Deus deu ordens a esses 2 anjos, porque Abraão orou. Vá lá, tira Ló e a família dele de Sodoma. Vão lá, tirem do mundo. Quando as igrejas estão orando, irmãos, quando os cristãos estão orando, os anjos estão trabalhando. Em favor da igreja, em favor da família, em favor do povo, em favor das almas. Quantas desgraças seriam evitadas, irmãos? Quantas. Quanta gente não teria tomado uma atitude impensada? Às vezes, simplesmente numa autoestrada, um corte, um momento de cortar, um momento errado, não haveria aquele impulso se o Espírito de Deus estivesse ali no controle. O poder de Deus ali trabalhando. Quantas desgraças seriam evitadas se houvessem orações, se verdadeiramente as coisas de Deus estivessem em prioridade. Então Abraão, ele tirou tempo para orar. Ele tirou tempo para orar. E ele gastou tempo orando. E aí Deus enviou os anjos até a família dele. Só que a família está lá embevecida com Sodoma, está todo mundo distraído em Sodoma. As filhas com certeza, não, peraí, calma, estou terminando minha faculdade, está certíssimo, mas não tem tempo de um culto? Ah, não, eu tenho prova na segunda-feira, domingo eu tenho que meter a cara nos estudos. Às vezes eu falo com a turma aqui, eu digo que vocês deviam segurar a boca para falar uma coisa dessa. Pastora, domingo eu não venho porque segunda eu tenho prova. Eu tenho prova na faculdade segunda-feira, aí no domingo eu não venho. Nunca abri um código, uma apostila, um livro, um caderno no domingo. Nunca. O domingo eu sempre reservei para o Senhor. Fiz faculdade fazendo a obra de Deus, dirigindo região. Nunca. Digo isso e Deus pode mostrar a vocês na eternidade. Nunca. Então, quando alguém vem, e tive época de ter 4 provas numa segunda-feira. As 4 matérias. Aí tinha orado a Deus. Um professor não pôde comparecer. Mandou suspender a prova. E outras coisas que Deus fez. Mas vamos em frente.
versículo de número 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Deixa eu mostrar para vocês o que é a fé. Você está vendo anjos tomando pelas mãos físicas. Agora olha o poder de Deus, o poder celestial aqui na terra. Quando uma pessoa ouve a palavra, recebe no coração, olha quem toma pela mão, quem segura pela mão. Vai comigo no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Versículo de número 27 a 30. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículos 27 a 30. Quem vai comigo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Diga glória a Deus. Onde é que você está? Na palma da mão? Pronto. Ele vai deixar você cair? Ele vai deixar você sofrer? Não é lindo demais? Sim ou não? Sim. Essa é a diferença do Antigo para o Novo Testamento. Não que os anjos não trabalhem hoje como trabalharam no passado. Só que hoje não é comum Deus materializar anjos, uma vez que as Escrituras estão prontas, preparadas, os fatos consumados. Então, o justo vive da fé. O que é fé? Uma certeza. Aí entra aquela passagem que Jesus, quando ressuscitou, se apresentou a um grupo de discípulos. O outro grupo que não estava junto, né? O outro grupo ficou assim, e no meio desse outro grupo estava o Tomé. Quando os discípulos disseram, olha, Jesus ressuscitou, vimos o Senhor. Aí o Tomé virou-se e disse, se eu não vir, né? Tipo, se eu não ver com esses olhos, né? Físicos aqui, que a terra, como as pessoas dizem com os olhos que a terra, como é? Se eu não vir o lugar dos cravos nas suas mãos e o lugar da lança do seu lado, se eu não colocar o meu dedo ali, de modo nenhum eu crerei, de maneira nenhuma. Aí o que entra? Como é que você pode se sentir na palma da mão de Deus? Quando você está tranquilo, porque você pertence a Jesus e serve a Deus. Pronto, acabou o problema. Você vive da fé, você vive na palavra. A palavra te deu um mandamento, você entendeu, obedeceu. A palavra te garante uma bênção. Você cresceu na fé e segurou essa bênção. Ou seja, você ora, você louva, você vive 24 horas consciente que pertence a Jesus. Seu nome está registrado no céu. Então não há dúvida nenhuma. Hoje se vive da fé. Porém, o Espírito Santo continua instruindo, continua dirigindo, continua cuidando, continua guiando. Ou ele é outro Deus? Não. Então, agora, rapidamente, no capítulo 20. No versículo de número 25, só para reforçar o que eu falei aqui, no versículo 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas,
e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo. Dá uma paradinha. Por que Jesus falou dessa forma tão séria com o Tomé? Porque o Tomé só acreditava nos sentidos naturais. Ele só acreditava no que os olhos físicos dele viam. Deus quer dirigir o seu povo, irmãos, através do coração. Diga: o meu coração tem de ser o volante da minha vida nas mãos de Deus. Deixa Deus guiar a tua vida. Mas você tem que estar em comunhão com o Espírito de Deus. Deus quer dirigir o seu povo. Mas o coração está ocupado demais. É tanta ansiedade, são tantos planos, são tantos desejos, são tantas vontades. O Espírito Santo não tem espaço, irmãos. Ele não está tendo espaço. Infelizmente, o que está acontecendo nos nossos dias. E eu também era um desses. Ele só acreditava no que os olhos físicos viam. Como é que o cristão vai acreditar que tem anjos a trabalhar na sua vida? Pela fé, pela palavra. Como é que ele vai conseguir se sentir seguro? Cheio do Espírito de Deus. Confiante nos cuidados de Deus. Mas de que isso depende? Depende da sua comunhão com o Espírito Santo, de tempo que ele busca a Deus, serve a Deus. E aí, então Jesus... Aí, vamos lá. Versículo 28, né? Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram. E quando a gente fala da volta de Jesus? Vocês viajam, hein? Não creem. Vai ou não vai acontecer? Vai, porque está escrito. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Fazem exatamente como fizeram aqueles futuros, ex-futuros, porque não acabaram não sendo, né? Os genros do Ló. Acharam que ele era louco. Sodoma vai acabar. Se você disser para alguém que a terra está envelhecendo, tem gente que vai rir da sua cara. Se você falar que Jesus está às portas, vai ter gente que vai rir de você. Vão chamar você de fanático. Se você disser Jesus está às portas, vão dizer que você está viajando. E aí? Agora o mais importante vem agora, ó, 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram. Então o negócio é viver da fé. É crer no invisível. Exatamente isso. Então no Antigo Testamento o ministério era físico, 100% físico. Claro que envolvia Deus, o Espírito de Deus. Deus falou com Adão e Eva, passaram por cima. Deus falou com Abraão, obedeceu. Deus falou com os descendentes de Abraão, ouviram, atenderam. Aí Deus anunciou Jesus. Aí Jesus veio, aí não creram. Olha que coisa séria. E você vê o Tomé. Jesus havia avisado que ressuscitaria ao terceiro dia. Tomé estava ciente. Tomé vira para os apóstolos que viram. Se eu não vir, se Jesus não estiver diante dos meus olhos, com aqueles buracos dos cravos nas mãos, aquele buraco da lança do lado, eu não vou crer. De modo nenhum. Ele diz assim: de modo nenhum crerei. Daí, irmãos, muita gente está guiando a sua própria vida, fazendo as suas vontades, sendo guiado pelos seus pensamentos e seus planos. O Espírito Santo diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Vou voltar no Salmo 32, 8 para encerrar. Vai comigo? Salmo 32, versículo 8. Quem lê comigo?
Instruir-te-ei, vai comigo? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei. Antes de qualquer plano, coloque seus planos no altar de Deus. Pergunte a Deus se é isso mesmo que Ele tem para a tua vida, se é isso que Ele quer para você. Pastor, Deus já falou comigo, então deixa eu te dar um alerta. Quando a pessoa quer alguma coisa, irmãos, que ela quer muito, 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 está dentro dela aquele desejo, assim, literalmente exacerbado. Sabe o que acontece? O engano toma conta. Ela bate o olho na Bíblia e só bate o olho onde confirma o desejo dela. Porque se bater no contrário, ela não vai querer ouvir. Se alguém tentar alertar, não vai querer ouvir. Não, Deus já confirmou. Deus, todos dizem isso. Quando o desejo é forte. Aí entra aquela passagem que o Senhor Deus diz que enganoso é e perverso. Diz que é enganoso e perverso. Por que é enganoso? Porque os sentimentos se enganam. Se os sentimentos não enganassem, uma pessoa casada se apaixonaria por outra. Já está casada, o coração estaria guardadinho. Se o coração e os sentimentos não enganassem, toda pessoa que aceitou Jesus não encheria o coração de ódio nunca. Porque sabe que o ódio não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a luz. Mas basta um esfriamento espiritual e um acontecimento. E aí? Então, gente, se o cristão não tirar tempo para buscar a Deus de verdade, não quebrantar o coração para ouvir o que Deus quer falar, passar um bom tempo mesmo, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Quantos sabem daquele caso da moça com 4 filhos e o rapaz com 3? Os dois se conheceram e se apaixonaram. Ele divorciado e ela solteira. Ela 4 filhos e ele 3. Se apaixonaram. Com 15 dias vieram falar comigo que queriam marcar o casamento. Pouquinho, então um pouquinho mais. Mais dias. E aí, foi um pouquinho de dias sim, porque tinha virado o ano. E eu perguntei, quando se conheceram? No Natal. Eu falei, de que ano? Agora, no Natal passado. Eu falei, mas nós estamos em janeiro. Eu falei, nós estamos em janeiro. Pastora, ele é a pessoa da minha vida, é o homem da minha vida. Pastora, eu confirmo, ela é a mulher que vai ser a mulher da minha vida. Falei, vamos fazer o seguinte, se eu tenho uma família, ela tem uma família. Vamos juntar essas crianças todas? Foi o que eu fiz. Eu falei, antes da gente pensar em qualquer coisa, quem mora onde, como é que é? Bom, a moça eu sabia, a família cedeu um terreno, construiu uma casinha e tal. E o rapaz disse, não, tem uma casa boa, sou militar, graças a Deus. E seus filhos? Não, minha mãe cuida, ficam comigo, de 15 em 15 dias, fim de semana ficam com a mãe. Eu falei, então vamos aproveitar esses 15 dias aí, assim, de 15 em 15, e marca uma programação. Sábado agora, meus filhos estão comigo. Ficam comigo direto, semana toda, só de 15 em 15, fim de semana, sábado, domingo, não fico. Esse fim de semana estão comigo. Falei, ótimo. Falei, vocês sabem que é santidade. Pelo menos ela sabe, ela mesmo da igreja, pelo menos sabe. E escuta e lê a palavra. Então, vocês façam o seguinte, Marca aí um sábado, o senhor vai lá, pega os 4 dela, junto com os seus, só para passar um dia. E aí se programa café da manhã, almoço, uma recreação à tarde.
não é? Uma recreação, e depois todo mundo para o banho, todo mundo jantar e leva a turma para casa. E assim fizeram. E ele nunca mais apareceu. Há caminhos que ao homem parecem bons. Deus diz: instruir-te, ensinar-te o caminho que deve seguir. O pior, irmãos, tem caminhos que são terríveis. Tem o caminho da soberba, tem o caminho da paixão, e daí todos os outros caminhos vão fazer errado. Se seguir o coração, meu irmão, vou rasgar, vai quebrar a cara. É melhor ficar direitinho com Jesus. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. O Senhor verdadeiramente é um Pai amoroso, que quer guiar e conduzir os filhos tomando pelas mãos. Misericórdia, Senhor. Pai celestial, que o Senhor não encontre dureza nem teimosia, que o Senhor não encontre engano, mas um coração simples, preparado para receber o que o Senhor tem. Oh Pai, nosso Deus, agradecemos. Estamos vendo o mundo, meu Pai, Senhor, grande parte tão tumultuada, tanta gente, meu Pai, perdida, e o Senhor dizendo: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o Senhor dizendo: eu te tomo pela tua mão. O Senhor dizendo: as minhas ovelhas são minhas. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Das mãos de meu Pai ninguém arrebata. Nosso Deus, como é feliz quem tem o Senhor. Quem ouve as tuas palavras, mas se enche do teu Espírito. Nosso Deus, por tudo quanto você tem feito, nós agradecemos. E eu creio que quem ouviu esta palavra, certamente a partir de hoje vai orar e dizer: Senhor, faz a tua vontade e não a minha, porque a tua vontade é melhor do que a nossa. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.